amigos, tudo bem? Eu estou aqui agora para poder passar para vocês mais umas dicas muito bacanas para a nossa prova, tudo bem? Olha só, nessa nossa prova vai cair o capítulo 10, a industrialização na construção do espaço urbano. Bom, como eu já comentei com vocês várias vezes, tá? Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog, não se esqueçam, herbertgaleno.blogspot.com.br. Galera, é o seguinte, olha só. Vamos analisar o processo da industrialização no mundo, tá? A industrialização, pessoal, primeira coisa que vocês precisam entender, ela pertence ao setor secundário da economia. Ou seja, todas as atividades voltadas para o setor industrial, né, está relacionado com o setor secundário. Tá? A gente já aprendeu sobre o setor primário, que está relacionado com as atividades agrárias ou extrativistas, né? No próximo capítulo nós vamos aprender sobre as atividades da prestação de serviços, atividades comerciais, que é o terceiro setor da economia, não é verdade? Mas a atividade industrial está relacionada ao setor secundário, tá? Bom, é importante a gente entender como que aconteceu a organização, a ocupação do espaço, quando que isso aconteceu, as formas como as indústrias evoluíram, não é verdade? E para isso nós temos que analisar, pessoal, olha só, como que houve essa evolução e como que elas foram representadas no contexto mundial. Então, primeiro começou com o artesanato. O que é o artesanato? É aquela fase da produção da matéria-prima em que o artesão, né, ele se dedica a todas as etapas. Não é verdade? Então, ele se dedica inteiramente, desde a coleta do material, até as técnicas, até a construção, até a venda, a comercialização. Tá? O artesão ele se utiliza de técnicas simples e instrumentos manuais. Depois tem a segunda etapa, que é a manufatura. Nessa fase aqui, pessoal, já tem a divisão de tarefas, entendeu? Já tem o uso de maquinários, já se define quem é o patrão, quem é o funcionário, entendeu? Nessa etapa aqui já tem ferramentas mais sofisticadas. E a última etapa é quando começa a industrialização, que é a maquinofatura. Nesse período aqui, pessoal, se destaca o uso de novas tecnologias, o uso das máquinas. É quando a mão de obra do braçal, né, do homem, ela é trocada pelas máquinas. Tá? E é aqui que começa a revolução industrial, pessoal. Tá? Olha só, nós temos vários tipos de indústria, como nós vimos durante as nossas aulas. Tem as indústrias extrativas, as indústrias de construção e as indústrias de transformação. Tá? A gente precisa entender que esses tipos de indústria, pessoal, são chamados também de indústrias de base. Tá? As indústrias de transformação, elas já têm, elas podem ser subdivididas, na verdade, nas indústrias de bens de consumo, né, que podem ser consumos duráveis, como eletrodomésticos, móveis, automóveis, né, assim, não acaba rápido, demora um determinado tempo. Semiduráveis, roupas, calçados, na verdade, e de bens não duráveis, abriu uma latinha de refrigerante, tomou, acabou, entendeu? Alimento, bebida, etc. Né? Podem ser de bens de produção, né? São as de bens de produção são aquelas indústrias que produzem material para outras indústrias. É o caso das siderúrgicas, que produzem o aço, né, os laminados de aço, metalúrgicas, que beneficiam os metais, as petroquímicas, entendeu? E outras indústrias. E as de bens intermediários, que se caracteriza pela produção de maquinários, de equipamentos, de matéria-primas, né? As indústrias também podem ser subdivididas em indústrias leves, né, e indústrias pesadas. Então, as indústrias leves são aquelas que consomem pouca energia, tá? São as indústrias de alimentos, né, as de bens de consumo, né? E as indústrias pesadas são aquelas que consomem muita energia e muita matéria-prima. É o caso das siderúrgicas e das metalúrgicas, na verdade. Pessoal, nessa imagem específica aqui, olha só, vocês conseguem observar os locais no mundo onde tem mais indústrias,
tá? Em porcentagem. Então tem alguns locais que tem bastante indústria. Eu vou passar outro mapa para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Sobre os locais onde mais as indústrias mais se concentram. Tá, eu vou apenas explicar, não vou refletir o texto com vocês. Esse texto já foi refletido, já foi explicado em sala de aula. Isso aqui é só uma videoaula para revisão. Pessoal, vamos entender as revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi onde, pessoal? A primeira revolução industrial foi durante o século XVIII. Aconteceu aonde? Na Inglaterra, entendeu? Gente, nessa época foi assim bastante complicado. Nessa época era um período muito complicado, um período conhecido como Iluminismo. As ideias estavam aflorando muito, na verdade. Surgiu o liberalismo econômico, a ideia da não intervenção do Estado na economia. As principais indústrias foram as indústrias do ramo têxtil e as metalúrgicas. Surgiu a locomotiva a vapor, as máquinas a vapor. Foi feito, como que eu posso dizer? O motor das máquinas a vapores foram transformados nos teares mecânicos, né, que ajudou a impulsionar a industrialização naquela época. Tá? Isso tudo ajudou bastante a impulsionar a primeira revolução industrial, ok? A partir da primeira revolução industrial também se intensificou a migração entre o campo e a cidade, o tal chamado êxodo rural. Tá? Esse êxodo rural, pessoal, tentem imaginar o seguinte: como que era complicado morar no campo? O serviço é muito pesado, muito penoso. Vamos lembrar que a gente está falando do século XVIII. Não tinha técnicas de irrigação, não tinha colheitadeira, não tinha maquinários, entendeu? Era tudo muito braçal. Então, você ficava à mercê da natureza. E na cidade, cara, fazia chuva, fazia sol, o seu salário chegava no final do mês, você ia acabar recebendo. Então, o êxodo foi muito grande. Então, esse êxodo rural, em busca de melhores condições de trabalho, de melhor condição financeira, também foi o causador de vários problemas urbanos, na verdade, vários problemas capitais, né? Por causa do liberalismo econômico, e também problemas relacionados à estrutura urbana, que as cidades não estavam preparadas para receber todo mundo. Então surgiram muitas doenças. Tá? Como a gente viu no nosso conteúdo sobre urbanização. Pessoal, segunda revolução industrial, né? Foi assim, teve início na segunda metade do século XIX, meados do século XIX, a partir de 1850. Tá? Pessoal, aqui já começa a mudar, entendeu? Outros países passaram a desenvolver atividades ligadas às indústrias, como Europa, Alemanha, Bélgica, França. Vamos lembrar aí da Itália. Na Ásia, o Japão também começou a se industrializar. Na América, os Estados Unidos. Outras formas de energia começaram a se destacar, como o petróleo e a energia elétrica, hidrelétrica, tá? Vou deixar bem claro. Começaram a surgir os meios de comunicação, né? O telefone, o telégrafo, começou a surgir nesse período. Agora, o mais importante de tudo, entendeu? Houve uma migração do carvão mineral para o petróleo, pessoal. Pois é. Outra questão também que foi muito interessante durante a segunda revolução industrial, a siderurgia. Assim, o ferro é muito interessante, tá? Mas ele oxidava com muita facilidade, era muito pesado, quebrava com facilidade. Já o aço, que é o produto que é produzido na siderurgia, ele tem uma eficiência maior, é mais duro, ele é mais resistente à oxidação, entendeu? Então, nossa, alavancou muito a segunda revolução industrial. Outra questão também, pessoal, surgiu os motores de combustão interna, tá? Cara, os motores de combustão interna foram sensacionais, tá? Por que eu posso dizer isso, que eles foram sensacionais, eles foram muito bons? Porque ocupavam um espaço menor, gastavam menos combustível e tinham uma eficiência muito maior. Surgiu também a indústria petroquímica, que beneficiava os derivados do petróleo. Né? Como nós sabemos, né, o petróleo ele tem 1001 utilidades. O petróleo ele pode ser
utilizado para a fabricação de tinta, piche de asfalto, plásticos, batons e muitos outros produtos. Pessoal, na segunda revolução também começou a surgir os modos de produção industrial. Destaque aí, ó o camarada aqui, ó, Frederick Winslow Taylor, né, que foi o responsável por um modo de produção conhecido como Taylorismo, que baseava as suas ideias no excesso de trabalho, na superexploração do trabalhador, na ideia do trabalho supervisionado, entendeu? Como que eu posso dizer? Ele foi o primeiro a dar aquela ideia do funcionário do mês, o melhor funcionário, pagamento de hora extra, enfim, tudo que era relacionado ao aumento da produtividade tinha relação com o Taylorismo. Por que o camarada vai ficar em casa no domingo se ele pode estar trabalhando? O que ele vai fazer em casa? Perca de tempo, entendeu? Então eram as ideias de Taylor. Até hoje a gente vê restício disso, né? Muitos comércios que você vê aquela plaquinha lá de funcionário do mês, entendeu? Em seguida surgiu esse camarada que vocês estão vendo aqui, ó, o Henry Ford, né? Ele foi o propagador de um meio de produção, né, chamado de Fordismo, ou trabalho repetitivo, ou esteira de produção. O Ford ele aprimorou os métodos de Taylor. Pelas ideias de Ford, o funcionário não tinha que trabalhar muito tempo, mas o pouco que ele trabalhava tinha que ser eficiente. Então ele criou o trabalho repetitivo, ele criou a especialização na indústria. Então, tipo assim, ele pegava um cara que veio do meio rural, que não tinha formação nenhuma. O que aquele cara vai fazer? Vai apertar parafuso, vai pintar uma porta, entendeu? 15 minutos, 20 minutos treinando, o cara aprendia a apertar parafuso. Ele ia passar os próximos 20, 30 anos da vida dele durante 8 horas por dia só apertando parafuso. Tá? É interessante a gente que o sistema de montagem, né, de Henry Ford, entendeu? Também culminou para o sistema de crediário, porque ele vendia os próprios carros dele, entendeu? Para os próprios funcionários. E outra coisa, ele foi o primeiro a definir o final de semana, entendeu? O final de semana remunerado, entendeu? Para que eles pudessem passear com os próprios veículos e fazer propaganda deles, né? O Ford ele otimizou os meios de produção. É dele que vem, né, aquela famosa frase, né, um carro pode ter qualquer cor desde que seja preto, né, o preto secava mais rápido e tal, né. Ele chegou à incrível marca de produzir um carro a cada 32 segundos, né, no auge do Fordismo, no começo do século XX. Tá? Mais explicações sobre o Fordismo foi bastante falado em sala de aula, tudo bem? Então tudo que está nesse texto aqui, pessoal, eu acabei de explicar para vocês, ok? Então o Fordismo foi a grande marca da segunda revolução industrial. Pessoal, agora vamos falar da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial teve o seu ápice no período pós-segunda guerra, ou seja, segunda metade do século XX. Para ser mais exato, no início da década de 1950. Quais são as características da terceira revolução industrial? Primeiro, ela foi globalizada. Ela não foi centrada só na Europa, ou só em um país da América, como os Estados Unidos ou Japão, como foi a Segunda Guerra. Não, ela foi globalizada. Tá? Outra característica, aperfeiçoou, modernizou os meios de comunicação e telecomunicações. Um detalhe, nós ainda estamos na terceira revolução industrial. Tá? Vamos lembrar que até a terceira revolução industrial não tinha aparelho de TV. Tá? Além de surgir a TV, surgiu o telefone celular, o telefone convencional que mais pessoas passaram a ter acesso. Hoje todo mundo tem acesso a telefone, né, os aparelhos computadores, entendeu? Outra característica da terceira revolução industrial, a robotização, apareceram os robôs, entendeu? O avanço da tecnologia, tá? A adoção da biotecnologia, surgiram aí os alimentos transgênicos, o melhoramento genético, né, que melhorou a produção de alimentos no mundo, tudo isso surgiu na terceira revolução industrial. A química fina, entendeu? Aquele creminho que você passa debaixo do braço para não ficar com CC, entendeu? Desodorante, shampoo, condicionador, creminho de passar no rosto para deixar o rosto mais, entendeu? Tudo isso surgiu com a terceira revolução industrial. A corrida aeroespacial, o surgimento dos satélites, aviões sofisticados, a microeletrônica, cibernética e assim por diante, tá? Agora, pessoal,
uma das grandes características da terceira revolução industrial foi o surgimento do toyotismo. O toyotismo foi uma nova forma de produção industrial. Foi a forma por células de trabalho. Como assim por células de trabalho, pessoal? Olha só, cada grupo, né, ele tinha uma meta e essa meta tinha que ser alcançada. Então eles iam do começo até o final da produção. Uma coisa interessante, uma charge interessante que eu vi certa vez numa questão de Enem, né? Nós estávamos um trabalhador da época do Fordismo se aposentando, né? E ele indo até o final da esteira de produção e o cara perguntou para ele assim, onde é que você vai? Eu vou ver o que acontece com aquele produto que eu acabei de montar aqui. Eu vou ver o fruto do meu trabalho. Entendeu? Interessante que no Taylorismo e no Toyotismo isso não era possível. Mas já no Toyotismo isso já era possível, ok? Pessoal, também foi adotado o método de racionalização, o que nós chamamos de just in time, ou no tempo certo. Ou seja, pessoal, se qualificava muita mão de obra, entendeu? Para isso, o serviço saía de excelente qualidade, tá? Para que não houvesse estoques de matéria-prima. Tá? Para que não tivesse muitas coisas guardadas. Então, saía um produto só de excelente qualidade. Se o cliente precisava de mais, também ficou conhecido como produto à la carte. Né? Se o cliente precisasse muito daquele produto, ele encomendava que era feito novamente. Outra questão também é o sistema de modelos, pessoal. Hoje você tem o seu carro aí lindo, maravilhoso, tá? Mas você quer o próximo modelo 2016 que vai surgir. Na verdade, o seu carro ainda é 2014. 2015 você não conseguiu comprar. Você fala, pô, tô com uma grana para comprar aqui, mas eu vou esperar que daqui a uns dias saia um modelo 2016. Muda alguma coisinha, tá? Entendeu? Então, esse sistema de mudar o modelo também é iniciativa do toyotismo. Outra questão também, ter várias cores para aquele produto, tá? Vários modelos diferentes para atender a diferentes gostos. Isso também foi ideia, né, do toyotismo. Pessoal, a política neoliberal, comandada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra durante a década de 1980, ou a intervenção mínima do Estado na economia, também foi uma grande propulsora da terceira revolução industrial, né, para esse nosso tempo mais moderno, tal, entendeu? Assim, foi bastante complicado a gente imaginar as indústrias produzindo da maneira como produzia e alcançar o mundo todo. Então, as indústrias precisavam alcançar a população sem a intervenção do Estado ou com a intervenção mínima de estados, do Estado na economia. Ok? O que mais que a gente... isso aqui é importante, pessoal. Olha só. Fatores da localização das indústrias. Existem fatores que potencializam a localização das indústrias em determinados locais. Eu falei que ia mostrar outro mapa para vocês sobre a concentração da indústria mundial. Aqui está ele, tá vendo? Olha só, vamos pensar aqui nos Estados Unidos, naquela região próxima aos Montes Apalaches, naquela região ali, ó, conhecida como Vale do Silício, né, próximo ao Golfo do México, essa região aqui, tá vendo? No Brasil, aquela região ali do Sudeste, né, o eixo Rio-São Paulo. No continente europeu, na África você pode ver que praticamente não aparece, né? Na Ásia, a Índia, a China, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia também tem uma área bastante industrializada. Essa região tem fatores de atrações muito intensos. O que são fatores de atração, pessoal? Olha só, o que esses países eles mostram para o mercado? Eles oferecem mão de obra capacitada, especializada e geralmente alguns outros, né? O caso do Brasil, o caso da África, da Índia, da China, mão de obra barata, né? Mas esses países também têm mercado consumidor. Já a União Europeia, Estados Unidos e Japão, ele coloca mão de obra especializada, que também é interessante. Na verdade, impostos atraentes, na verdade, às vezes subsídios de terreno. Muitos países, o caso da China, fez isso, né, com grande brilhantismo, oferecia doações de terreno para que as indústrias pudessem ser implantadas, né? Tudo isso atrai indústrias para essa região, tá?
Como eu citei, mão de obra, incentivos fiscais, mercado consumidor, disponibilidade de água, energia, matéria-prima, sistema de transportes, comunicação, tudo isso, tá, são fatores que atraem indústria. Mas, pessoal, olha só, o contrário disso tudo também é verdade. Fatores que expulsam as indústrias, tá? Fatores que são responsáveis pela desconcentração das indústrias, né? Mão de obra não qualificada ou cara demais, que também pode se traduzir em sindicato extremamente influente, caso de São Paulo, entendeu? Impostos muito elevados, tá? Falta de um mercado consumidor, entendeu? A disponibilidade de água, energia, matéria-prima capenga, sistema de transporte deficiente, sistema de comunicação falho, né? Quando você vê uma cidade que tem o trânsito muito congestionado, as rodovias, as estradas são muito ruins, a energia falha, acaba, tudo isso, pessoal, atrapalha as indústrias se manterem naquela região. É por isso que muitas indústrias, pessoal, acabam se deslocando para as regiões mais do interior, né? Ou até mesmo para outros estados. Aqui no Brasil, por exemplo, né, existe uma realocação de indústrias. Tá? Tem muitas indústrias saindo da região ali do ABC Paulista, região industrial de São Paulo, indo para o interior, tá? Indo para outros estados, devido à falta de motivação para continuar nesses estados. Essas coisas são conhecidas, né? Esse fenômeno é conhecido como desconcentração industrial. Agora, pessoal, a gente precisa entender também que muitas vezes essa desconcentração também é motivada pelo governo. Vamos lembrar aí da situação da Zona Franca de Manaus, né, que concentrou uma grande quantidade de indústrias na capital do Amazonas. Por que isso aconteceu? Por um incentivo do governo federal no ano de 1967, na década de 1960, quando criou uma grande quantidade de incentivos naquela região para poder alocar indústrias naquela região. Alocou aproximadamente 600 indústrias, né, gerando mão de obra para mais de... né, para hoje, né, mão de obra direta e indireta, favorece 3 milhões de pessoas, mas na época, mão de obra diretamente para 30 mil pessoas. Na verdade, isso aí motiva a concentração de indústrias naquela região e a desconcentração em outras regiões do país. Ok? Pessoal, é isso. Eu já comentei bastante sobre os setores energéticos, já comentei sobre a questão das indústrias, tá? Ok. Eu acho que não me esqueci de falar nada, tá? Então, vamos só lembrar os principais pontos que nós vimos, né, sobre essa industrialização, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto que você não deve esquecer, os sistemas de produção industrial, tá? A primeira revolução não teve, a segunda revolução teve o Taylorismo e o Fordismo, e na terceira revolução, destaque para a reengenharia, o just-in-time, que são elementos do toyotismo que surgiu na terceira revolução industrial e que é utilizado até os dias de hoje, tá? Pessoal, vamos lembrar do Brasil, citei muito em sala de aula. Por que aquela região de São Paulo, da região sul do país, tem uma grande concentração industrial? Lembra que eu falei sobre a herança da infraestrutura gerada pelo café, da política industrial do Brasil durante o século XX, proposta por JK, pela ditadura militar, gerou uma grande concentração industrial naquela região? Pois é, pessoal, é bom não esquecer disso, isso é muito importante, entendeu? Outra questão, pessoal, a questão da desconcentração industrial. Tem vários motivos, entre elas, questão da mão de obra, sindicato influente, questão do meio ambiente, mas a principal ação que vocês devem levar em consideração é a ação do Estado, que por meio de políticas de desenvolvimento regional, né, alocaram regiões do interior do país, como foi o caso da Zona Franca de Manaus, ok? Pessoal, assim, de maneira geral, tá? De maneira geral, o que nós podemos identificar com a questão da Revolução Industrial? Houve uma maior divisão técnica do trabalho.
O trabalhador precisava ser especializado, entendeu? Passou a se utilizar constantemente as máquinas ao invés do trabalho braçal. Houve a afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Vamos lembrar aí que surgiu várias teorias em relação a isso. Aí, Karl Marx, Friedrich Engels, né? Houve a divisão do proletariado para a classe dos empresários, a classe dominante, entendeu? Então, tudo isso foi característica da Revolução Industrial. E, por último, a supremacia da ideologia liberal. Como assim, pessoal? Supremacia da ideologia liberal. A não intervenção do Estado na economia, né? Todos os grandes pensadores, todos os grandes empresários industriais, os grandes capitalistas, né, não gostam do Estado interferindo na economia. Não é verdade? Por quê? Por isso, segundo esses especialistas, tem uma certa falência da estrutura econômica. Tá? Eu, particularmente, não concordo. Tá? A própria ideologia neoliberal, que é a intervenção mínima do Estado, acaba conduzindo para o sistema capitalista vigente. Pessoal, é isso. Acabou ficando muito longo, né? Mais de 26 minutos, mas valeu, espero que tenha ajudado vocês, né, a se preparar para a nossa próxima prova. Ok, galera, valeu, até a próxima.